Mas eu acho que nesse momento é importante falar das eleições. A gente já está iniciando o período de campanha eleitoral, né? Estamos aí há um mês e meio das eleições, que vão ocorrer em 10 de maio, né? E, assim, é uma eleição bastante importante, né? Esse momento da conjuntura, não só nacional, né? Mas a conjuntura global, né? Esse momento é muito importante. A gente sente o que está acontecendo no Andes como parte dessa conjuntura maior. Como o Thiago já adiantou, nós estamos apoiando a chapa Renova Andes e é muito importante, né, a gente conseguir eleger o Renova Andes, né, e eu vou dizer um pouquinho o porquê disso, porque que é importante. Mas antes, assim, só dizer que o Renova Andes não é uma chapa que realmente segue a política, vamos dizer assim, do PCO, dos educadores em lutas. Nós temos assim algumas divergências, obviamente, né? O Renova Andes é uma chapa, uma espécie de frente ampla do PT, né? Com outras alianças, né? Então não é exatamente a nossa política, nós temos ressalvas, divergências, mas é fundamental eleger o Renova Andes nesse momento, porque esse movimento de mudança na direção do Andes, né, que se iniciou aí com a desfiliação do Andes do Conlutas, né, e também a fragmentação da aliança que por muito tempo conduzia, né, o Andes, a fragmentação porque foram criadas 3 chapas, né? Então, a aliança que existia antes foi quebrada, né? Então, isso mostra um enfraquecimento também desse setor, que na verdade é o setor que fazia a oposição e participou do golpe contra a Dilma, né? Que fazia oposição ao governo do PT, né? E na época da Dilma, aí alguns setores, inclusive, apoiaram o impeachment. Então, assim, a eleição do Renova Andes, nesse sentido, significa a derrota desse setor da esquerda, desse setor golpista, né? E todo esse movimento de desfiliação do Conlutas e a possibilidade de eleger uma chapa que é oposição à direção golpista atual, significa, na verdade, um movimento da classe dos professores do ensino superior para a esquerda, né? É um movimento para a esquerda, porque esse setor, vamos dizer, golpista, é um setor que, de uma forma ou de outra, fortalece, né, a política da direita e enfraquece o governo Lula. E esse é o aspecto central. Toda essa movimentação que está acontecendo, né, ela é resultado também, ela foi afetada por esse fenômeno, vamos dizer, maior, que foi a eleição do Lula. Né? A vitória do Lula e a polarização Lula-Bolsonaro, né, foi esse movimento que afetou, inclusive, a configuração do Andes e que permite agora que essa frente ampla do PT com o Renova Andes possa assumir a direção. Então, olhando desse ponto de vista, a derrota do Renova Andes ou a vitória da atual gestão significa um retrocesso no sentido de que seria a mesma política que a gente viu, a política golpista contra o governo Lula. O que é importante dizer é que, como nós acho que vai ser também o tema, né, desse programa,
em outros setores do sindicalismo e dos movimentos populares, o que a gente vê é a necessidade de apoio ao governo Lula e de mobilização das bases, né, em apoio ao governo Lula. Então, a gente vê um processo de polarização cada vez maior, né, isso que a gente está enxergando, né, e aí a polarização ainda hoje é caracterizada pelo Lula e a direita, né, e a extrema-direita. Então, o que a gente vê é que o Lula é a única força hoje que pode mobilizar, né, o povo, as massas, né, e é a única força realmente da esquerda hoje. Então, é fundamental a eleição do Renova Andes, né, a vitória do Renova Andes, vai permitir, vai possibilitar que a gente consiga uma mobilização que possa, inclusive, dar sustento ao governo Lula. Isso é fundamental para a universidade. Só para explicar uma coisa mais, um ponto importante nisso, é que muitos têm pensado que, tipo, a mobilização de rua, né, assim, pressionar o governo por índices maior de reposição, alguns veem isso como uma política contrária ao governo Lula, mas não é. O próprio Lula já disse várias vezes que ele precisa do apoio popular, ele precisa de pressão. Então, o que a gente tem que entender é que é necessária uma mobilização como suporte ao governo Lula. E isso só vai ser possível no ensino superior se a gente tiver a eleição dessa frente ampla, do PT, né? Do Renova Andes, que seria uma base também que poderia dar uma sustentação ao governo Lula, obviamente, fazendo as reivindicações necessárias, né, pressionando, disputando o governo Lula. Né? Quando a gente fala dar suporte, não é ficar quieto, mas é disputar o governo Lula a partir da base, né, a partir do movimento de base dos sindicatos. Então, o Renova Andes é a força que permite isso. Né? E para finalizar, o que a gente deve lembrar é que esse tempo do PSTU, da Conlutas, né, e mesmo do PCB e do PCdoB, de direção do sindicato do Andes, foi completamente trágico, vamos dizer. Né? O que a gente vê hoje, o sindicato está completamente desmobilizado, né? Por exemplo, as assembleias esvaziadas completamente. Todo o governo Bolsonaro não houve mobilização, né? Houve pequenas mobilizações, mas não houve nenhum embate sério, a não ser por movimentos ou atos esvaziados, com poucas pessoas. Né? Então, o sindicato está completamente desmobilizado durante todo esse tempo, né? Ainda mais o tempo filiado a Conlutas. Né? Então, esse processo precisa ser ultrapassado. Né? É preciso recomeçar o sindicato, retomar as mobilizações de base. Né? E por isso é importante tirar essa direção que está aí. É preciso uma direção que realmente coloque questões concretas e que mobilize a base dos professores. Então, por isso é importante a vitória do Renova Andes. Né? Então, só reforçando, essa direção que está aí transformou o sindicato um sindicato completamente desmobilizado. Né? As pautas não conseguem mobilizar a base, as assembleias estão sempre vazias, e até as pessoas que vão votar, eu não tenho certeza do número, mas é próximo disso, cerca de 15% foi votar, dos que podem votar, um número muito baixo. Ou seja, o sindicato está completamente desligado da base. Né? Então, é por isso que a gente entende que é fundamental eleger o Renova Andes. Era essa a minha fala. Obrigado. Então tá aí, né, a fala do companheiro Marcelo, né, muito obrigado, né, coloca aí a necessidade, né, explica, né, o porquê dessa unidade, né, na chapa Renova Andes, né, por um programa claro, né,
não por uma política aí que colocou tudo a perder, né? O apoio aí ao golpe de Estado que levou a categoria a uma série de derrotas, né? De perda de direitos, né? Destruição das universidades, vários cortes, né? Na verdade, o sindicato, né, deveria ser utilizado, né, como um instrumento aí para mobilizar, né, para ter lutado contra o golpe, né, e os professores do ensino superior entendem, né, a necessidade, né, de não repetir a mesma política, né, e de apoiar o governo Lula nesse momento onde ele enfrenta aí diversas sabotagens. Nós vamos trazer aqui, né, sabotagem dos militares, sabotagem dos banqueiros, e vai enfrentar muita sabotagem no parlamento. Então, é preciso estar preparado aí para fazer um enfrentamento, né, contra os golpistas. É isso. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, até a próxima. Tchau. Até. Até. Tchau.